slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over. Eu terminei de fazer isso com o passarinho, eu apertei outro botão sem querer, apagou tudo. Perdi. Você não consegue inventar você não consegue inventar coisas, complementar com esse número, é só mudar depois na conta. Você tinha que ser anunciado. No caso, no quilo 20. Eu vou fazer essa primeira parte que eu tinha que levar todos ao quadrado e depois somar todos. Aí na hora que eu terminei de somar todos, deu 558, alguma coisa. Na hora que eu fui colocar aqui embaixo pra passar ali, eu apertei outro botão, apaguei sem querer. Aí eu te ajudo lá, vou fazer a moto e volto lá pra trás. Fazer tudo de novo. Não, tá? Pode deixar aqui que eu peço pra você depois, a gente só vai levar, deixa um banco muito tempo. Isso pode ser. Mas eu só vai levar a sua ideia. Vamos lá, eu vou mostrar um documentário que ele é da brasileira, que é tanto imagens, obviamente, descobre que a Terra é verde. Nunca as relações entre o homem e o planeta onde ele pisa foram tão radicais, para o bem e para o mal. A vontade de preservar e a obsessão em destruir entram em confronto. Nesta década, o mundo assiste ao crescimento de uma ciência militante: a ecologia. Os homens aprenderam a levantar os braços para tentar deter o avanço das experiências nucleares, das motosserras, da poluição, de tudo que ameaça a vida do planeta.
Ao subir neste balão, eles sobrevoaram um pedaço da natureza que o homem ainda não transformou. Uma relíquia brasileira que o mundo inteiro inveja. Na contabilidade dos ecologistas brasileiros, o Pantanal oscila. Vitória ou derrota. Um pedaço do país que sobreviveu aos anos 80, quase intocado, mas que chega ao final do século na mira dos destruidores. Até quando essa água vai se manter limpa? Agora navegamos nas águas do rio mais sujo do mundo. Em 1986, um acidente numa indústria química suíça acaba com o trabalho de 15 anos dos países europeus para recuperar o rio velho. Ele despeja 100 toneladas de metais pesados no lado norte e ajuda a transformar a Inglaterra numa ilha cercada de poluição por todos os lados. A cidade de Los Angeles se esconde atrás de uma nuvem cinzenta. De onde vem tanta fumaça? Os carros, e principalmente a indústria, lançam no ar todos os anos 1 bilhão e 200 milhões de quilos de poluentes nos Estados Unidos, o país que mais destruiu recursos naturais nos últimos 200 anos. O carvão nas fábricas do meio oeste americano produz uma fumaça carregada de dióxido de enxofre, que se transforma em ácido sulfúrico, na chuva ácida. Nos anos 80, a poluição das grandes cidades faz o mundo conhecer os perigos do efeito estufa. Os poluentes em suspensão formam uma espécie de cinturão térmico, impedindo que a Terra se resfrie e esquentando todo o planeta. A liberação dos gases na fabricação de isopor e aerosóis produz um outro fenômeno, uma falha na camada de ozônio que protege a Terra dos raios ultravioleta. Na Antártica, cientistas detectam um buraco de proporções alarmantes. Na Europa, a preocupação com a qualidade de vida é maior do que qualquer ideologia. Os verdes ganham votos, mudam a política, mas a guerra pelo meio ambiente não é só eleitoral, é de fato uma guerra. Eles não são soldados, mas nos anos 80 entram para a história como guerreiros. Para proteger a pureza das águas do Mar do Norte da contaminação do lixo atômico, eles oferecem seus corpos como escudo. Greenpeace, os quixotes da paz verde. Eles não ganham a guerra, mas fazem batalhas inesquecíveis. Maio de 1986. Chernobyl, o maior acidente nuclear de todos os tempos. Setembro de 87, Goiânia, o Césio provoca mortes e pânico no Brasil. Dezembro de 85, Bhopal, mais de 2.000 indianos morrem envenenados por um vazamento de gás tóxico. Março de 89, Alasca, o maior vazamento de óleo registrado até hoje. Mas esses anos de tanta destruição também serão lembrados por algumas vitórias. A preservação do mico leão dourado. Da tartaruga marinha. A batalha de Lutzenberger para destruir Porto Alegre. A luta de Augusto Husky para preservar os beija-flores da Mata Atlântica. Na Amazônia, um homem entra no meio da mata armada. Daqui a pouco, uma árvore de quase 100 anos estará morta. Na década passada, era preciso juntar o trabalho de 8 homens durante uma semana para derrubar 1 hectare de terra.
Depois da motosserra e da entrada dos tratores, 2 homens podem derrubar sozinhos até 40 hectares por dia. A Amazônia, pulmão do mundo, começa a respirar uma fumaça espessa, uma nuvem que se estende por quilômetros. O fogo toma conta de nossas matas e devasta uma área maior do que a Itália. Hidrelétricas como a de Caranaúa formam a floresta, mas não calam o protesto dos índios, armados de câmeras de vídeo e facões. Os gritos de socorro pela Amazônia atravessam o mundo e na Europa ganham uma voz poderosa. A voz de um homem que não conhecia a floresta, um homem ouvido por milhões de outros homens. O inglês Sting, da Europa para o Brasil. Ele vem só para cantar, mas entre um show e outro conhece o Xingu. Uma viagem que muda sua vida. Sting se apaixona pela Amazônia, se torna o porta-voz dos índios brasileiros. O cacique Raoni o acompanha, e as portas do mundo se abrem para os dois. Chapuri, Acre. A procissão despede da vida um homem que simboliza a luta pela sobrevivência dessa região. Chico Mendes, seringueiro e sindicalista, um ecologista reconhecido no mundo todo. No Brasil, apenas um seringueiro marcado para morrer. Uma voz que tentaram calar com o medo. Essa luta não posso largar, mesmo que tenha que algum dia receber balas assassinas, mas nós temos um compromisso de levar para frente. O choro desses homens e mulheres fala da dor da perda. Mas na morte, Chico Mendes venceu seu grande desafio. Conquistar apoio internacional para a defesa do seringueiro e da floresta. E fazer o mundo pensar que o progresso é possível, sem a destruição do planeta. Então era um momento de muitas vitórias e muitas derrotas, né? Era realmente uma década de 80, ela foi marcante sobre vários aspectos. Eu vou mostrar também um pouco do que aconteceu no caso do Brasil com o Césio 137. 2 catadores de lixo encontram uma máquina em uma clínica abandonada e decidem desmontar o equipamento. Eles nem imaginavam, mas davam início ali ao que já foi considerado o pior desastre nuclear do mundo desde Chernobyl, um ano antes, e o maior acidente radioativo da história fora de uma instalação nuclear. Meu nome é Camila Vélez Mota e hoje eu vou voltar com você lá para setembro de 87, o ano em que um pó radiante com brilho azul, bonito como glitter, causou uma tragédia sem precedentes. Os 2 homens, Wagner Pereira e Roberto Alves, retiraram a parte superior da máquina, que era uma unidade de radioterapia usada para tratamentos contra o câncer, e a levaram para casa em um carrinho de mão. O relatório publicado um ano depois pela Agência Internacional de Energia Atômica registrou o que aconteceu em seguida. Eu vou recontar essa história com a ajuda desses registros. 13 de setembro. Wagner teve vômitos, atribuindo-os ao fato de ter comido manga com coco. 14 de setembro. Wagner teve diarreia, tonturas e começou a ficar com uma das mãos inchadas. 15 de setembro. Wagner procurou assistência médica. Os sintomas foram diagnosticados como uma reação alérgica causada por alguma coisa que ele comeu. Eles usaram chaves de fenda para abrir a pesada caixa de chumbo. Dentro havia um cilindro que continha 19 gramas de césio 137, uma substância altamente radioativa. Ele é usado no tratamento de câncer e fica protegido por chumbo dentro do equipamento. No tratamento, uma espécie de janela se abre no interior da máquina para que o paciente receba uma dose controlada daquela radiação. Os homens venderam a cápsula para um ferro velho, propriedade de Devair Ferreira. 18 de setembro.
Ferreira entrou na garagem e notou um brilho azul emanando da cápsula. Achou bonito o que via e pensou que aquilo poderia ser um pó valioso, como uma pedra preciosa ou mesmo algo sobrenatural. Durante os 3 dias seguintes, vários vizinhos, parentes e conhecidos foram convidados para ver a curiosa cápsula. 21 de setembro. O amigo de Devair Ferreira o visitou e, com a ajuda de uma chave de fenda, extraiu alguns fragmentos do material raro, do tamanho de grãos de arroz, que se desintegravam facilmente e viravam pó. Ferreira distribuiu pedaços para a família. Houve vários casos de pessoas que esfregavam o pó radioativo sobre a pele, como faria com brilho na época do carnaval, 24 de setembro. Ivo Ferreira, irmão de Devair, levou alguns fragmentos para casa e eles foram colocados na mesa durante a refeição. Sua filha de 6 anos, Leide das Neves Ferreira, os tocou enquanto comia, assim como outros familiares. 28 de setembro. A essa altura já tinha muita gente doente e todas dividiam os mesmos sintomas: diarreia, vômitos, febre alta e queda de cabelo. A primeira pessoa a suspeitar que a cápsula com comprimento estaria por trás disso foi Maria Gabriela Ferreira, mulher de Devair, dona do ferro velho. Sueli de Moraes, uma vizinha que também foi contaminada, contou à BBC o que aconteceu. Vamos ouvir a entrevista que ela deu a Thomas Papa. A Maria Gabriela pegou esse aparelho, né, que continha o ferro, e levou para a vigilância sanitária. Como não tinha ninguém na vigilância, ela deixou lá. Isso foi na sexta-feira, né, no saco, deixou lá e foi na segunda-feira que o técnico veio. Já haviam se passado 15 dias desde o início da contaminação. No hospital, os médicos começaram a considerar a hipótese de envenenamento por radiação. Pediram ao físico Walter Mendes Ferreira que examinasse o dispositivo. Ele pediu emprestado um detector de radiação de uma agência federal de prospecção de urânio e se dirigiu ao escritório de saúde. Quando eu cheguei aqui na sanitária, aproximadamente uns 80 metros, aí eu não conseguia mais medir. E eu achei que o detector estava com algum defeito. Eu retornei novamente à oficina da Nuclear e pedi novamente ao geólogo-chefe, dizendo o seguinte para ele: eu quero um detector que seja calibrado e que esteja funcionando adequadamente. Ele disse o seguinte: acho que o senhor não sabe medir, não sei medir isso. E eu pergunto um certificado de calibração e eu voltei novamente. No mesmo ponto, ele deu a mesma coisa, eu consegui saturar a medida. Significava o seguinte: eu estava na presença de um campo de radiação muito forte, ou os 2 detectores estavam deslocados. Mendes Ferreira conta que viu um bombeiro saindo do posto de saúde carregando o cilindro a fim de jogá-lo no rio. E ele ia saindo com esse cilindro e ele ia jogar no rio Capituba. Eu falei: pelo amor de Deus, não faça isso. Deixa eu verificar o que é primeiro, né? Evacuei a vigilância sanitária e perguntei ao dono de lugar que receber esse cilindro. Quem trouxe esse material aqui? Nossa, foi uma senhora do ferro velho que era no centro da cidade. Fui até o ferro velho e nas proximidades do ferro velho já havia sinal de contaminação de campo todo lá. De tudo, o instrumento que eu não conseguia pedir estava todo contaminado. Goiânia, a peaceful country town far from any nuclear power station, is now learning to live with men in plastic boots and Geiger counters. These people are frightened of an unseen enemy, radiation. 58 are known to have been contaminated, hundreds more may well be at risk. The deadly product was distributed to various parts of the city by unwilling carriers attracted by its glow. No total, mais de 110 mil pessoas foram examinadas. Verificou-se que 249 delas tinham níveis expressivos de material radioativo em seus corpos. Entre as fontes de contaminação, o cachorro da família Ferreira, Shake. Veja nessa reportagem da BBC da época. Among the radiation sources is a dog left in the contaminated house of the scrap merchant. It's being given water and food regularly, but each day responds less to the children of the neighborhood who once played with it. The family dog won't survive. It will be treated as nuclear waste. Centenas de pessoas com níveis leves de contaminação tiveram de permanecer em abrigos especiais. Sueli de Moraes, que hoje é presidente da Associação de Vítimas, passou 3 meses em um deles. Ela lembra que era preciso tomar banho com água, vinagre e sabão de coco, além de trocar de roupa a cada meia hora. E tomava um remédio da Vida Cruz, que era os 10, 20 comprimidos por dia, depende do grau da contaminação. O vinagre, sabão de coco,
era lixa de lixar pé, né? Passar nos pés para tirar, porque os pés tem mais contaminados. Quem andou, né? Pé tem 3 vezes. É um alojamento, né? Ninguém via ninguém, nem televisão a gente podia ver, porque para não saber das notícias de fora. A primeira pessoa a morrer foi Leide das Neves Ferreira, a menina de 6 anos que brincou com o pó brilhante e até engoliu um pouco do material. Tanto ela quanto sua tia Maria Gabriela Ferreira morreram de septicemia e sepse, infecções generalizadas, um mês após a exposição ao Césio. Seu enterro em Goiânia ficou longe de ser um assunto pacífico de família. A vizinha Sueli de Moraes disse que quando os caixões chegaram ao cemitério, as pessoas começaram a tirar pedras e tijolos tentando impedir o sepultamento. O povo dela chegou no cemitério, o povo começou a apedrejar. Eles arrancavam meio fio e jogavam no caminhão para não ser enterrado. Um mês após a exposição ao Césio, seu enterro em Goiânia ficou longe de ser um assunto pacífico de família. A vizinha Sueli de Moraes disse que quando os caixões chegaram ao cemitério, as pessoas começaram a tirar pedras e tijolos tentando impedir o sepultamento. O povo dela chegou no cemitério, o povo começou a apedrejar. Eles arrancavam meio fio e jogavam no caminhão para não ser enterrado. The coffins were lined with lead and glass. One of them even had a window allowing relatives a brief glimpse before it was lowered into the ground. Despite the impressive display of concrete here, it's doing little to allay the fears of the townspeople. One of their fears is the very nature of this cemetery. It's surrounded by houses, there's a nearby milk factory, and there's a tendency here to dig up graves and reuse them. The question is, will this radioactive grave remain safe? Essas pessoas, antes de ser enterradas, antes de falecer, todas elas foram descontaminadas. Elas não tinham nenhuma contaminação. Fizeram com precaução a época, enterradas no caixão de chumbo, para evitar pânico generalizado. E, ao contrário também, isso gera pânico, né? Gera pânico generalizado da cidade, que contaminar cemitérios, essa coisa pouco, não é verdade. É muito complicado. As outras 2 vítimas fatais foram homens que trabalhavam no ferro velho. Incrivelmente, os catadores de lixo Wagner Pereira e Roberto Alves sobreviveram, assim como o proprietário do ferro velho, Devair Ferreira. Muitas outras vítimas foram salvas pelo tratamento que receberam no hospital. Foram demolidos o ferro velho e dezenas de casas. Centenas de objetos de refrigeradores, sofás, o pavimento de ruas inteiras, veículos e até mesmo árvores e animais foram destruídos e descartados como lixo nuclear. A truckload of nuclear waste on its way out of town. O desastre em Goiânia produziu cerca de 6.000 toneladas de resíduos, recolhidos e enterrados em um centro especialmente preparado a 20 quilômetros da cidade. Em 1996, 5 pessoas ligadas à clínica que havia sido abandonada, a máquina de radioterapia, foram condenadas a 3 anos e 2 meses de prisão por homicídio. A pena foi reduzida depois a serviços comunitários. 4 pessoas morreram por causa do desastre. Esse é o número oficial de mortes considerado pela Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, que tem hoje centenas de vítimas cadastradas para receber acompanhamento no Centro de Assistência aos Radioacidentados Leide das Neves Ferreira, fundado no ano seguinte para atender a população afetada. Mas a Associação de Vítimas do Césio 137 estima que o acidente tenha causado dezenas de mortes e contaminado ou irradiado mais de 1.000 pessoas, incluindo militares, bombeiros e profissionais de saúde que entraram em cena para remediar o acidente. Que tenham ficado então lições desse desastre para o Brasil e para o mundo. Se você gosta de história, assina o nosso canal que muitas outras estão vindo por aí. Tem essa aqui na tela também sobre Ricardo Trajano, que foi o único passageiro a sobreviver ao acidente aéreo da Varig na França. E temos também nosso documentário sobre os sons esquecidos dos pracinhas brasileiros da FEB na Segunda Guerra Mundial. A BBC News Brasil tinha um correspondente de guerra que gravou as vozes e as músicas desses soldados. Confere aqui se você ainda não viu. Até mais! Bom, então, esse foi outro importante evento da década de 80 que mexeu com a sociedade brasileira, como a gente viu, e também teve grandes repercussões internacionais. É bom a gente lembrar também que na década de 80 a gente estava saindo do processo de
do governo ditatorial, da ditadura militar, retomando o processo democrático no Brasil, retomando a democracia, e isso também traz impactos sociais importantes, né, porque a sociedade está se sentindo livre, né, os movimentos sociais estão voltando à legalidade, novos partidos políticos surgiram, houve uma volta de muitos intelectuais brasileiros que estavam no exílio, voltaram ao Brasil, e era um momento, então, de redescoberta completa do Brasil, e também foi um momento da gente ter uma nova Constituição Federal. Esse é um marco importante para a gente, a Constituição Brasileira de 1988, e ela é muito importante, sobretudo por conta do seu artigo 225, no nosso caso, né? Para a gente que trabalha com questões ambientais, o artigo 225 da Constituição Federal, ele é o ponto principal, ele deve ser lembrado sempre, né? Você sempre trazido à memória, porque, primeiro, essa Constituição é considerada inovadora no mundo, porque foi, se eu não me engano, a primeira a incluir um capítulo de meio ambiente no seu texto. Se não foi a primeira, foi uma das primeiras. Por isso, por essa e por outras razões, ela é considerada um modelo de Constituição exemplar, né, moderno, enfim, todas as novidades. Mas o que esse artigo 225 diz? Né? O artigo 225 diz que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem do uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, vejam, esse artigo 225, ele diz que não é responsabilidade apenas do governo federal ou do poder público, de modo geral, a conservação da natureza. Né? Ele deixa claro que a conservação da natureza é responsabilidade de todos os cidadãos. Ou seja, cada um de nós somos igualmente responsáveis junto com o Estado e, consequentemente, podemos ser igualmente provocados e até processados por não garantir a proteção da natureza. Né? Então, esse é um ponto-chave, né? Foi incluído ali no texto. Esse texto foi trabalhado por importantes ambientalistas brasileiros, liderados na época pelo deputado federal Fábio Feldman, né? Considerado um dos pioneiros do movimento ambientalista brasileiro. A gente gravou uma entrevista com ele também. Né? E nesse artigo, a gente tem lá alguns dados que eu acho que são importantes a gente ressaltar. Então, no parágrafo 1º, por exemplo, diz: para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público. Então, são responsabilidades do poder público. Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e promover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. 2. Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e à manipulação de material genético. 3. O 3 é muito importante para a gente que trabalha com áreas protegidas. Olha, diz que definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitida somente através de lei, vedada qualquer utilização
que comprometam a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. 4. Exigir na forma da lei para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significado de degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental e a que se dará publicidade. Aqui, um ponto-chave, né? A Constituição prevê os estudos de impacto ambiental, mas ela tem os estudantes, né? E que precisam ser feitos. 5. Controlar a produção, comercialização, emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. 6. Promover, 6 que está aqui, que é importante, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Então, a Constituição diz que a educação ambiental, independente de ser tratada como disciplina ou não, tem que ser trabalhada em todos os níveis de ensino, inclusive não formais. 7. Proteger a fauna e a flora vedadas na forma da lei, as práticas que colocam em risco a sua função ecológica, provocam a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade, desde que a Constituição também trata da questão da crueldade dos animais, né? E aí, esse é o parágrafo primeiro. Parágrafo segundo. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. Ou seja, a Constituição obriga que ambientes de mineração sejam restaurados, né? Parágrafo terceiro. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, ou seja, qualquer um de nós, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Então, além de reparar os danos, ele pode ser processado civil, penalmente e administrativamente pelas suas ações, né? Não só empresas, mas as pessoas. Parágrafo 4. Parágrafo 4 é bastante polêmico, porque ele reconhece que a floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional e que a sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Por que isso é polêmico? Porque reparem que a Constituição não reconheceu o Cerrado, a Caatinga e os Pampas como patrimônio nacional. Isso é considerado talvez um dos maiores equívocos da Constituição, mas há por trás aqui interesses políticos, né? Porque o Cerrado, o Pampa e a Caatinga são áreas abertas, não são florestas. Portanto, já se havia um interesse pela expansão da pecuária nesses quilômetros, né? Mas é um grande equívoco, né? A Constituição não reconhece esses quilômetros como patrimônio nacional. Parágrafo 5º, são indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelo Estado por ações discriminatórias necessárias à proteção das ecossistemas naturais, para garantir que o Estado proteja essas áreas. As usinas, parágrafo 6, as usinas que operem com reator nuclear deverão ter a sua localização definida em lei federal, sendo que não poderão ser instaladas. Então, lembra que essa época era uma época de... O Brasil, por exemplo, ainda pensava em ter sua bomba nuclear, né? Desnecessária, né? Mas o Brasil tinha comprado 6 usinas nucleares. A ideia era instalar 2 em Angra dos Reis, que foram instaladas, mas nunca concretizadas, e 4 outras na região do Alto Ribeiro, em São Paulo. Graças ao movimento ambientalista, sobretudo da SOS Mata Atlântica,
essas 4 não se tornaram realidade, né? E o Alvoredeira é um dos ambientes mais bem preservados e protegidos do Brasil, infelizmente, que é a área contígua ao Paraná, lá onde a gente estuda, né? Parágrafo 7º e último, né? Para fins do disposto na parte final do inciso 7 do parágrafo 1º, aí ele está falando lá da crueldade dos animais, né? Não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o artigo 1º do 215 da Constituição Federal, registrados como bem de natureza e material integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentados por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Esse parágrafo é um grande sacana para ele, porque ele libera as práticas tradicionais de rodeios e a farra do boi, que são eventos que se mascaram em torno de atividades socioculturais, né, para manter a crueldade dos animais. Enfim, essa Constituição então, é inovadora em vários aspectos, né? Sobretudo nesse artigo do meio ambiente, no artigo 225, que inclusive compõe um capítulo da Constituição, que é o capítulo 6, que trata da questão ambiental. Bom, todo esse avanço, isso em 1988, a Constituição vira realidade, né? E no ano seguinte, o Brasil, então, perde Chico Mendes, como a gente viu no filme, né? No videozinho. 1989, no dia, não sei se vocês sabem disso, provavelmente não vão lembrar, porque não estava no 89, acho que ninguém estava participando, não é? Só aquela vez, né? Mas, no dia em que o Brasil ia descobrir quem matou a Beth Rocha, e acredito, ela morreu na primeira versão, isso foi usado pelos assassinos de Chico Mendes para matá-lo. Porque eles imaginavam que o Brasil estava todo, muito mais do que agora, focado nessa brincadeira, né? Todo mundo estava focado em ver quem matou a Beth Rocha na primeira edição, e os assassinos de Chico Mendes aproveitaram, inclusive que os próprios seguranças de Chico Mendes estavam espertos, todo mundo envolvido com essa trama na novela, e assassinaram Chico Mendes, né? Ele foi assassinado minutos antes da novela começar. E isso foi muito ruim para o Brasil, né? Porque Chico Mendes era um cara que tinha um grande prestígio internacional, que estava super ameaçado de morte, todo mundo sabia, né? Tanto é que foi feito um grande movimento para ele sair do Acre e se mudar para São Paulo, para o Rio de Janeiro, mas ele não quis, né? Ele preferiu continuar no Acre, brigando pelo seu dinheiro. A briga dele era para tentar criar as reservas extrativistas, né? Que era um modelo pensado de forma similar às terras indígenas, né? E que impediria o avanço da pecuária sobre a Amazônia, né? Sobre essas terras. Então, Chico Mendes acabou sendo assassinado e o Brasil ficou muito mal, né, na esfera internacional de novo, né? O Brasil já tinha ficado mal na década de 70, pela postura dele na Conferência de Estocolmo, e aqui de novo porque o Estado brasileiro, sabendo que o cara ia ser assassinado, com muitas ameaças, não conseguiu protegê-lo, né? Então isso pegou muito mal. O Brasil chega ao final da década de 80 muito
muito mal visto internacionalmente, e é importante ver o retorno, essa é uma das principais razões que a segunda Conferência Mundial de Meio Ambiente é realizada no Brasil em 92. Né? Então, a Rio 92 ela vem para o Brasil por uma conjuntura de fatores, mas um dos fatores era esse. O Brasil queria melhorar o seu, não é nada diferente do que a gente está vendo com a COP agora, né? Quer melhorar a sua imagem junto à visão internacional sobre conservação. Na década de 80 a situação estava muito crítica e o Brasil então consegue negociar a vinda da Rio 92 para o Brasil. E aí a gente tem importantes avanços, como a criação do primeiro Ministério do Meio Ambiente, né? Mas eu vou falar um pouco mais da história do Chico Mendes na próxima aula, mas queria só lembrar esse texto, né? No começo eu pensei que estivesse lutando para salvar seringueiros, e era isso mesmo, né? Ele era, é bom lembrar que a origem do Chico Mendes não estava no movimento ambientalista. Chico Mendes se originou no movimento dos seringueiros, né? Ele em si era um seringueiro, só que ele percebeu que não existe seringueiros sem floresta, né? Então depois pensei que estava lutando para salvar a floresta amazônica, e depois ele foi convencido da importância disso para a humanidade. A história de Chico Mendes é muito rica. Ele era praticamente analfabeto, mas um jornalista americano que estava na Amazônia, cobrindo todos esses debates, o apadrinhou, o ensinou a escrever, a falar português, né? Claro, esse jornalista era americano, mas falava português, e notou no Chico uma grande habilidade de liderar processos. Chico Mendes não foi o único seringueiro e sindicalista assassinado, foram muitos, mas ele teve um protagonismo pela capacidade de liderança dele nesse processo. E ele acabou com essa liderança ganhando apoio internacional para a conservação da Amazônia. Então o Chico vinha do Rio de Janeiro, em São Paulo, dar palestras, tem muitas palestras dele disponíveis no YouTube, muito legais. E ele ganhou apoio dos políticos que estavam voltando do exílio, a galera do Partido Verde, Gabeira, Alfredo Sequis, Umbim, e de muitos intelectuais e artistas brasileiros, como Lucélia Santos, Cristiane Tornone, que eram atrizes importantes, né? Lucélia Santos era a atriz mais importante do Brasil nesse momento, nesse período. Então, essa turma toda fortalece, tenta proteger o Chico, mas não é possível, porque ele preferiu continuar em Chapuri, onde ele foi assassinado. Né? Pessoal, já falei para vocês, muitas dessas histórias a gente tem conversado com os atores principais, o Lucélia Santos a gente entrevistou esse ano, estão disponíveis lá no site do YouTube, para quem gosta da área e quer entender, vale a pena. A gente vai gravar agora, semana que vem, com a filha de Chico Mendes, uma entrevista também. Então tem muito material lá que os próprios atores que estavam nesse momento contam para a gente sobre isso. Né? Mas semana que vem, então, a gente retoma, e me lembra aí, Léo, que eu vou começar com um videozinho sobre o Chico Mendes, tá bom? E a gente vai para a década de 80 e finalizar essa primeira parte desse vídeo. Então, parece que tinha uma avaliação do CDA marcada para a semana que vem. Semana que vem eu vou terminar esse conteúdo. Provavelmente a gente vai fazer uma avaliação na outra semana. Tá?
Mas uma avaliação dos modos tranquilos, que vão poder pesquisar, sem nenhum problema. Bom? Se não tiver na aula, a próxima aula. Se não tiver aula, vai. Então a gente faz uma vez. Bom? Obrigado, bom final de semana.